Irmãos, eu gostaria de hoje fazer bem diferente, abrir para as pessoas testemunharem, tá? E coisa simples, irmão, sem peso, para abençoar outros irmãos de forma clara, bem específica. Até mesmo vou contar uns testemunhos aí para abençoar. Tem testemunho e testemunho, né? Então não que seja um testemunho, um testemunho que vai abençoar a vida de todos, né? Amém? Irmãos, eu gostaria de ler. Olha, se eu falar 5 minutos é muita coisa. Eu quero deixar o espaço para as pessoas falarem e tal. É Lucas 1, versículo 38, tá? Diz assim: disse então Maria, Lucas 1, 38: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E qual foi a palavra que o anjo Gabriel levou a Maria, né? Versículo 30, disse-lhe o anjo, né? Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Tremendo, né? Aí ela pergunta, e como será isso e tal? Aí o versículo 35 responde, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, o Senhor me falou nesse versículo específico, né? Eis aqui a tua serva, essa questão toda, né? Primeiro, a disposição de Maria, né? De receber algo que nunca tinha acontecido, né? O anjo veio, falou com ela, e ela abriu o coração: eis aqui a tua serva, para cumprir a tua vontade. Eu gostaria de falar que não foi assim ao escolher Maria e tal, pela integridade dela, pela vida dela de santidade, um exemplo para nós, né? E essa vida de santidade, veio o Espírito Santo, né? A sombra do Espírito Santo gerou nela um filho de Deus. E isso é tremendo, né? Quando nós nos santificamos, o Espírito Santo vem em nós e nós geramos algo, nós geramos alguém para o reino de Deus, nós geramos filhos de Deus. É uma representação, Maria, aqui até da igreja do Senhor. O Espírito Santo é que multiplica, o Espírito Santo é que gera algo em nós. E para isso nós temos que falar simplesmente isso: Senhor, eis-me aqui. Aqui é teu servo, a tua serva, cumpre em mim o que o Senhor deseja. Aí o Senhor mostra para nós o que Ele quer de cada um de nós, e nós vamos cumprir o que o Senhor deseja. Quer andar numa vida santa, abençoando os irmãos, sendo abençoado e gerando filhos de Deus. Amém? Do nosso ventre, do nosso interior. Mas é a ação do Espírito Santo em nós que vai gerar algo. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos para o testemunho? Eu vou ser o primeiro a testemunhar. Irmãos, não só de 2021, 2020, logo no início dessa pandemia, eu comecei a orar incessantemente. Justamente porque logo no início ninguém sabia o que era, não tinha remédio e tal. Eu orava por vacina e por remédio.
por vacina e por remédio. Todos sabem que eu acordo muito cedo. Eu acordava muito cedo mesmo, ficava um bom tempo orando por isso. Todo dia. E durante o dia, né, também. E logo no início, irmãos, eu buscando, acho que um dia procurando, né, eu buscava também remédios, ficava buscando no YouTube e tal. De repente apareceu para mim um medicamento que hoje é usado, né, que começa com I e acaba com A última letra, né, que é um comprimido a cada 30 quilos, não é isso? Cada 30 quilos. Então todos sabem, né? Hoje está bem baratinho, é um vermífero, né? Isso apareceu para mim logo no início de 2020. Aí eu comecei a pesquisar, eu sou muito intenso, pesquisei, falei, é isso aí. Fui atrás, vi, confirmei e tal, passei para a igreja, o pessoal está lembrado, fiz algumas lives explicando o pessoal da igreja, muitos engraçados, falaram, não, eu sabia e tal, mas porque não contou, né? Eu sabia, não contou. Então tá. Mas o que acontece? Muitas pessoas foram abençoadas. Eu creio que alguns foram até salvos, Deus usou, por causa dessa medicação, né, que Deus colocou aí para nós. Atendemos a irmãos ali e socorremos algumas pessoas, não só irmãos nossos, até familiares do Rio de Janeiro, que estava com outra linha de medicação, falei para usar certinho, foram abençoados, todos recuperados. E foi uma bênção isso, sim, foi uma resposta de oração, não só para minha vida, minha família, mas a igreja, os amigos, eu saí espalhando para todo mundo, né, e orientando, buscando, me aprofundando, e foi bênção. Então peguei conhecimento para passar para os irmãos, para ser bênção, e até mesmo passei para um senhor lá em São José dos Campos, ele me agradeceu, ele falou que ele salvou muitas vidas com essas orientações, agradeceu bastante, e é isso, eu tenho que agradecer muito a Deus. Dizer para vocês que eu não deixei de ir no mercado, não deixei de falar com as pessoas, não deixei de... nas muvucas mesmo, fui em tudo, e não tive nada, graças a Deus. O Senhor nos guardou, está nos guardando. Até mesmo lembro do rapaz, o Felipe, até que pegou no dia anterior, ele veio, nós conversamos, eu com a Elma na sala, tivemos contato com ele, com a esposa, e não tivemos nada, graças a Deus, né? Até tudo na direção de Deus, tá? Então eu tenho muito que agradecer a Deus pelo livramento, não só da minha família, não só da igreja, né, mas de muitas outras pessoas. Então eu agradeço muito ao Senhor. Eu gostaria de colocar isso aí para vocês, e o Senhor tem muito ainda para fazer no nosso meio, tá, irmãos? Não se desanime, né? Respire fundo, que o Senhor tem muito ainda para o nosso meio. Nós temos que atingir vidas para o Senhor, para a glória dele, tá bom? O Senhor eu percebo a nível espiritual que as pessoas estão diferentes, pelo menos as pessoas que eu estou falando, elas estão diferentes, o Espírito Santo está tocando. Então é o momento da gente lançar a rede e ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de abrir para quem desejar testemunhar, sabendo que o testemunho vai ser muita bênção para outra vida, em nome de Jesus. Amém? Quem é a primeira pessoa? Muito bom, Helena. Eu não ia falar não, mas eu quase até já olhei para o outro lado, mas pensando nela. Então a Helena é uma irmã querida, né? E vou passar a palavra para ela, ela se apresenta. Boa noite a todos. Então, o pastor já tinha falado para mim um dia que eu tivesse vontade de fazer o testemunho. E hoje eu estava tomando banho e veio no meu coração
E eu já escrevi, porque eu tenho essa mania de, quando uma forma de eu me expressar é pondo no papel. E ele sempre falou assim, não, quando você sentir vontade, vem e fala, não precisa, nunca me, pressionou. Eu vim aqui por vontade própria, ninguém nem sabia que eu tinha feito, não contei para ninguém. Primeiro vou aproveitar para me apresentar, acho que todo mundo me conhece, sou Helena, tenho 41 anos, sou dentista, né, trabalho no Exército, tenho um filho maravilhoso, Gabriel, e principalmente, né, filha de Deus, o Criador, né, e ando com Jesus há pouco tempo, né, assim, já ando há muito tempo, mas agora com mais firmeza. E quem me conhece melhor sabe que eu sou um pouco fechada, séria, que não é mau humor não, gente, eu sou assim mesmo, né, e eu vou tentar resumir ao máximo, até porque eu fiz um texto imenso, depois eu apaguei e fiz de novo. E eu vou ser bem breve, não vou querer delongar aqui. Porque é até difícil falar da gente mesmo, né? Dos nossos erros, nossos defeitos. E se eu fosse falar aqui, ia ficar bastante tempo e ter que dormir aqui na igreja, porque minha história é longa, né? Como é que você falou que é um testemunho, né? Então, vamos pular essa parte. Então, eu vou ser bem breve, gente. E eu vou falar assim, como Deus tem trabalhado em mim. E eu, por inúmeras vezes, né, eu sou muito teimosa, né, eu vejo o agir de Deus na minha vida e eu escapo dele como se eu fosse aquela ovelhinha perdida, e toda vez ele vai lá e me resgata, né. Eu já fui escrava do mundo, né, da bebida, dos vícios do cigarro, de paixões que eu sei que não tinha futuro, e mesmo assim eu, né, desvirava por esse caminho. E nunca me entregava de verdade, assim, eis-me aqui para Deus e para deixar Jesus mesmo transformar minha vida. E eu até tento fazer, acho que todo mundo já fala do muro, né? Eu sempre estive em cima do muro. Eu via como era incrível o que Deus fazia na vida dos outros, mas eu ficava ali no muro. E aí tem uma hora que eu dei conta que aquele muro era o mundo, aquele muro era onde estava o pecado, onde estavam as coisas erradas, e eu estava ali, e eu não dava aquele passo de fé, sair do muro, né? E eu estava procurando Deus sempre nas coisas erradas, em situações, em pessoas, em coisas, no dinheiro, até na igreja mesmo, procurei várias igrejas, construção, né? Eu fui até uma vez num terreiro de Umbanda, perguntar lá para o, sei lá, se é Exu, sabe como é que chama, perguntar qual era o propósito da vida. Você acha que ele ia me responder, né? Qual que era o propósito da vida? Mas aí, com o tempo, com a caminhada, eu percebi que Deus estava dentro de mim e que eu precisava olhar para dentro de mim, né? Parece uma coisa simples, mas eu demorei para chegar nessa conclusão. E que o propósito meu, o propósito seu, o propósito de cada um está dentro de si. Está Deus dentro da gente, a gente tem que achar o nosso propósito, né? E às vezes a gente fica olhando os outros. Não, o propósito de Josimar é esse. Eu não posso copiar o propósito dele, porque Deus tem um propósito para ele, tem um propósito para mim. Então, parece simples, né? Mas é muito complexo isso, descobrir o nosso propósito da vida. E então, nem vou entrar nesse assunto, porque senão daria uma pregação inteira, e eu falei que ia ser rápida, né? Até porque eu sou mesmo, quem me conhece sabe que eu gosto de resumir, né? Eu gosto de falar rápido. Então, eu sei que esse meu passo de fé, né? Deus tem feito uma obra incrível na minha vida. Mas vocês sabem que obra, uma reforma em casa, é uma coisa que a gente não tem, a gente até tem uma previsão, mas nunca é no tempo da gente, né? A obra sempre tem um pedreiro, pede mais alguma coisa e nunca termina, entendeu? Um dia vai terminar, mas eu acho que eu estou em obras ainda, Deus está fazendo muito na minha vida. Um dia, quem sabe, eu faço meu testemunho incompleto, quando a obra estiver realizada já na minha vida, entendeu? Ainda estou em obras, peço paciência. Mas eu estou num tempo também de muita alegria, né? Tem aflições externas, tem os problemas no trabalho, né? Essa pandemia, mas eu sinto uma paz muito grande, né?
que só quem anda com Jesus consegue ter essa paz, né? E só para finalizar, tem muitas passagens que têm mexido aqui na minha vida, né? Que eu tenho escutado, que tem me inspirado, mas assim, uma das que mais me intriga, que eu até coloquei no meu perfil de WhatsApp, é Romanos 8:28. Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E assim, olha que bonito, né? Sabemos que todas as coisas cooperam, não é uma coisa, é todas as coisas vão cooperar, mas para isso, é aqueles que amam a Deus, então tem que amar de coração, amar de fé, com confiança, amar mesmo. E para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus chama, né? E a gente tem que saber o nosso propósito para poder dar o nosso melhor para Deus. E até Mateus 22:14 também fala que muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Foi falado, né, 2 semanas atrás. E assim, eu acho que eu sou uma dessas escolhidas de Deus. Espero ser uma serva fiel a Ele, obediente a Ele. E é isso que eu queria falar para vocês essa noite. Boa noite, gente. E outra coisa, o Josimar não falou que ia ter testemunho, foi Deus que falou no meu coração, gente, ninguém combinou nada, né? Quem é o próximo? Eu vou falar só depois. Quem é o próximo? Deixa eu falar. Amém, irmãos, pode ir vindo. Olha, não tem pagamento melhor do que ouvir testemunho de vidas transformadas. Sabe, horas e horas de oração, intercedendo, é muito maravilhoso. Sabe, é muito maravilhoso. Você não sabe o bem que me fez Helena falando, e a gente sabe, né, que ela está em construção, né, e fala muito bem, uma bênção, né? E é tremendo, irmãos, e realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Agradeça a Deus até as dificuldades que você passou e está passando, que você em Cristo vai superar, né? Muitas das vezes a pessoa só agradece quando está tudo bem. Agradece até quando está mal, porque é o momento de você acordar. Você não morreu ainda, então vai, né? E não dá para falar esse testemunho, mas em flash ali, quando ela estava falando, eu lembrei, né? Agradecer a Deus porque a mãe se suicidou, porque está morando não sei aonde, porque não tem nada e tal. Eu fiz tudo isso, porque não tinha nada. Porque a outra mãe morreu também, foi atropelada. Agradecer a Deus pela desgraça da vida. Mas Deus junta isso tudo para te impulsionar, né? Só um flash assim. Mas com a palavra, a Elaine, eu digo para você que ontem Deus preparou, né? A Elma fez sobrancelha e tal, aí a Elaine fez com ela, e nós conversamos, eu falei, olha, testemunha amanhã e tal. Ela está passando uma situação difícil, o pai dela está internado, né, no hospital escola, com problema renal. Ela deve ter pedido até alguém para ficar lá, que ela está hoje lá. Mas eu falei, é importante você testemunhar, né? Deus, ela vai falar, Deus agiu muito, abençoando a vida dela em várias vertentes. Está em construção, também está em construção, mas Deus já construiu bastante coisa, já reformou bastante coisa na vida dela, amém? Boa noite, irmãos. Para mim é bem difícil estar aqui, porque eu não consigo falar em público, mas eu acho importante passar para vocês tudo que eu passei. Eu acho que talvez, como eu estava muito tempo atrás, eu acho que muita gente estava, como a irmã Helena disse, o muro, tem muita gente em cima do muro. Meu nome é Elaine, tenho 41 anos, sou técnica de enfermagem. Atualmente eu trabalho com estética, com beleza.
Há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, eu trabalhava num hospital, aquela vida frenética, corrida, eram 2 hospitais, era só trabalho. Eu não tinha tempo para nada. E eu vim de uma família onde não se falava de Deus. Minha mãe era umbandista, então ela nunca ensinou a gente a orar, nunca falou sobre Jesus para a gente nunca teve isso. Então a gente nunca soube o que era Deus, o que era a palavra de Deus, o poder de Deus, a gente nunca soube. E há 2 anos atrás eu tive um problema de coração, onde eu estava trabalhando. Esse problema já tinha tido uns 6 anos atrás, onde eu estava trabalhando, eu desmaiei, e aí fui levada à emergência com batimento de 180 por minuto, né? Perdi a consciência. Passado, os médicos disseram que era só um susto, era um nervosismo. Passados 6 anos, estava novamente eu trabalhando numa UTI, estava tudo bem, o dia estava calmo, aonde umas 2 horas antes entrou um enfermeiro, olhou para mim, tinha várias pessoas lá, ele olhou exatamente para mim e disse: se você morrer hoje, para onde você vai? Eu olhei para ele e disse: eu não sei. Eu acho que eu estou em dívida com Deus. Eu preciso de mais um tempo. E foi, eu acho que essa palavra que eu disse, que eu precisava de mais um tempo, que me salvou. Porque Deus nunca desiste da gente. Eu acho que, por mais que a gente ache que Deus não está cuidando, por você não estar dentro de uma igreja, por você não estar orando, na verdade eu nunca nem soube o que era estar perto de Deus. E eu disse para ele que eu precisava de tempo, que eu tinha total consciência da minha falta com Deus. Passado 2 horas, eu recebi um paciente grave, entubado, e a hora que eu calcei as luvas para atender esse paciente, meu coração de novo acelerou. Só que dessa vez ele veio com toda a força. Ele bateu 278 batimentos. Eu fiquei paralisada, onde os enfermeiros voltaram com o paciente e me socorreram. Eu estava a 10 passos da emergência, onde eu fui levada para a emergência naquela correria toda. E aqueles minutos onde eu estava indo para a emergência, eu pensei que eu não iria voltar. E foram como se eu tivesse, assim, sozinha com Deus. E eu pedia para o Senhor perdão de tudo que eu tinha feito e que o Senhor tivesse misericórdia, porque eu tinha um filho, eu tinha uma família. E eu lembro que os colegas tudo em volta chorando, porque era uma situação muito difícil, o coração voltar. Os médicos já estavam na 2ª medicação e o coração não respondia. E quando o médico me disse que ele ia para a 3ª medicação, que era a crucial, que é a que dá um tranco no meu coração, onde eu poderia voltar ou não, eu tinha essa consciência, eu entreguei meu celular, senha, e conversei com uma amiga íntima e pedi que falasse com meu filho, porque a gente já estava 2 anos sem se falar, e eu queria dizer algumas coisas para ele. Eu não queria ir sem dizer para ele o que eu sentia por ele, que eu sentia muito a gente estar afastado e que eu não tive tempo. Aí ela foi embora, meus familiares chegaram e o médico fez essa medicação, que automaticamente eu morri por 3 segundos. Eu consegui voltar, pela misericórdia de Deus. Eu acho que Deus tinha um propósito na minha vida, tenho certeza que tinha. Eu voltei e o médico disse para mim assim que não tinha jeito o meu caso, porque praticamente era uma coisa que já é genético, e minha família toda, depois eu descobri que morri de morte súbita. E eu fui para casa, depois de um dia na emergência, e eu já assim, eu fiquei totalmente descrente de tudo. Eu estava assim, já conformada com a morte. E eu ia para casa e meu coração acelerava de madrugada. Então, assim, eu levantava assustada, com o coração batendo 170. E eu falava: é agora que eu vou morrer. E todo dia eu ia morrer, todos os dias. E eu era socorrista também numa empresa onde eu socorria as pessoas, e eu ficava morrendo de medo de chegar lá para socorrer as pessoas e meu coração parar. Eu não sabia se eu ia conseguir terminar o atendimento, se eu não ia. Eu vivia dessa forma, todo dia achando que ia morrer. Aí um dia
eu em pé numa farmácia, explicando com uma amiga minha que eu ia morrer mesmo, e que o médico disse que não tinha jeito, e explicando para ela, assim, já conformada com a situação. Atrás de mim, tinha uma amiga minha que trabalhou comigo há muitos anos atrás, que é dessa igreja, Ana Paula. Agradeço do fundo do meu coração. Eu acho que Deus colocou ela ali atrás de mim, naquele momento, para ouvir o que eu estava dizendo. Ela estava falando com alguém, eu não sei, ela se virou para trás depois do que ela ouviu, e ela disse para mim assim, não, tem jeito sim, Deus dá jeito nessa situação, creia, vamos lá que eu vou orar com você, você vai sair dessa. Aí eu falei, Ana, não tem jeito, esse problema é familiar, né? Não tem condições, meu coração vai parar a qualquer momento. O médico disse que eu não chegaria aos 43 anos. E aí a gente foi orando, ela me trouxe aqui, a gente foi orando, a igreja foi orando, eu conheci vocês maravilhosos que foram orando comigo, até que surgiu uma médica, surgiu uma colega que me deu o telefone de uma médica, aonde que eu fui nessa consulta em São José dos Campos, que ela disse para mim que meu caso tinha jeito, que era uma cirurgia, até uma cirurgia simples, igual um cateterismo, que ela iria corrigir, podia ser que desse certo, podia ser que não. Se desse certo, era cura de 99%. E eu não pensei duas vezes. Ela falou, quando você quer operar? Eu falei, amanhã. Porque na situação que eu já estava numa situação que eu não tinha muita escolha, né? Eu podia viver hoje e morrer amanhã. E aí a gente marcou a cirurgia, eu fui fazer essa cirurgia, saí do hospital no mesmo dia, foi um mês de observação, meu coração nunca mais disparou, já fazem 1 ano que eu estou curada, graças a Deus, primeiramente graças a vocês pelas orações, por não ter desistido, graças a essa minha amiga querida que me ouviu, eu acho que Deus colocou ela ali, desculpa gente, naquele momento, porque a esperança não tinha mais. Eu achava que tudo tinha acabado naquele momento. E Deus é tão maravilhoso que Ele não faz a obra pela metade. Passado um tempo, eu não tinha um bom relacionamento com meu filho, já adulto, e eu sempre orei, nunca desisti, sempre orei, nunca desisti dele. Hoje, um belo dia, assim, eu pedi para o Espírito Santo a quebrantar o coração dele, e ele veio até mim, em simples, assim, espontaneamente, pediu perdão, me pediu perdão por tudo que aconteceu, e hoje ele é um menino de Deus, assim, embora ele não esteja aqui hoje, mas eu creio que eu vou conseguir essa vitória, e é um menino que hoje trabalha, tem a profissão dele, é um menino abençoado, é um bom filho, e eu sou grata a Deus todos os dias da minha vida, de Ele estar no caminho que está, de Ele me ligar todo dia, me dizer que me ama, porque eu só tenho Ele só me tem, um pelo outro, então eu acho assim que Ele é o maior presente que Deus me deu, então para mim não tem alegria maior de estar com Ele. Então Deus fez tanta coisa boa, tem muito mais, gente, testemunha aqui. Tem umas coisas que eu não posso dizer agora, porque compromete outras pessoas, mas eu digo para vocês uma coisa, que Deus não desampara, que a gente tem um Deus vivo, Ele é o Deus do impossível. Eu tive uma situação recente que estava terminado, finalizado. Um dia pode ser que eu consiga contar para vocês o que aconteceu, no momento eu não posso, mas era uma situação finalizada, não tinha mais recurso. Eu fui embora triste e 3 dias depois eu fui chamada e esse documento ele foi rasgado e Deus restituiu tudo aquilo que eu tinha perdido. Eu saí de lá sem nada e eu voltei com tudo que Deus, com tudo que... Quando eu saí do lugar eu agradeci a Deus, porque eu confio no Deus que eu sirvo, porque Deus já me mostrou tantas coisas, Deus me mostrou tanto que é só confiar, gente. Eu digo para vocês que eu já passei por situações assim que vocês não acreditam, que a gente tem que confiar no último, mesmo que esteja tudo perdido, a gente tem que fechar o olho, acreditar, e louvar e agradecer, que quando eu perdi tudo,
eu saí de lá, daquele lugar, e falei: Senhor, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo aprendizado, obrigado por isso tudo aqui. Eu sou muito grata. E eu tinha perdido tudo. Eu saí de lá tão nervosa que eu bati até a frente do meu carro. Mas eu não blasfemei, eu não falei nada, eu agradeci. Cheguei da minha casa, chorei bastante, mas eu confiei no Senhor. Eu falei: o Senhor fará o que é melhor. Talvez eu ache que naquele momento aquilo foi o melhor para mim, mas às vezes não era o melhor para mim. Quem sabe a gente tem que aprender a confiar. E 3 dias depois eu fui chamada, o documento foi rasgado, e a pessoa não me conhece, não tem nenhum tipo de vínculo comigo, e foi restituído tudo aquilo que eu tinha saído de lá sem nada. E Deus restituiu tudo, Deus tem me honrado desde então. Hoje eu trabalho em outro segmento e eu digo para vocês que não tem faltado nem um dia sequer nada. Deus tem me provido tudo. Eu digo que se eu ficasse de joelho todos os dias durante anos, eu não conseguiria agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele fez. Deus é tudo na vida da gente. Ele é tudo. E hoje eu vejo que eu não sei como eu vivi tanto tempo sem Deus. E hoje eu sei que eu não vivo mais sem Deus. E é isso, irmãos. É muito lindo, né? Pera aqui, irmã, que a gente pode ficar aí assim? Que eu vou orar, vamos orar em nome de Jesus pelo filho dela, né? Não vamos perder, é bom que eu vou guardar. Qual o nome dele? Vamos orar sempre pelo Vinícius, para que ele conheça o Senhor, o Deus que a Elaine, né, conheceu e conhece, que serve, em nome de Jesus. Pai querido, eu coloco agora, Pai, nós como igreja do Senhor, a vida do Vinícius, ó Pai, filho da Elaine. Ó Pai querido, muito obrigado porque o Senhor quebrantou o coração dele para entrar em contato com a sua mãe, para voltar o relacionamento com a sua mãe, pedir perdão, ó Pai, reatar o relacionamento com a mãe. Que maravilhoso. Ó Pai querido, mas eu intercedo pela salvação dele. Que o Evangelho chegue até o seu coração, ó Pai. Que o Senhor venha, pelo Teu Santo Espírito, quebrantar o coração dele para receber a palavra e ter um relacionamento íntimo com o Senhor, ser filho do Senhor. Que ele possa Te conhecer assim como a Elaine conhece, ó Pai. Pelo testemunho de vida dela, ele possa receber o Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo também toda a força do mal sobre a vida dele. Todas as cadeias infernais sejam quebradas e destruídas agora pelo poder que há do nome do Senhor Jesus. Eu lanço uma palavra que é chegado o reino de Deus na vida dele e que ele será salvo e transformado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, também eu peço a Ti que o Senhor continue abençoando a Elaine, ó Pai, transformando a vida dela, seus relacionamentos, que ela possa andar em santidade perante o Senhor, tanto ela como a Helena e todos nós, ó Pai, que nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmã, muito lindo, né, irmãos? Olha, não tem pregação, pode estudar teologia, revirar a noite toda orando, falar em línguas e tal, que não tem pregação melhor que essa, irmão. A vida. Qual o próximo? Quem deseja falar mais? Que bênção, né, irmãos? Olha, é maravilhoso, é maravilhoso. Olha, eu gostaria de colocar para vocês que tem pessoas até que não vieram aqui na igreja, que nunca vieram na nossa igreja, e que Deus nos usou como ministério para restaurar casamentos, restaurar relacionamento, coisa que a gente não pode contar, assim, colocar, porque a pessoa não veio, você não conhece. Na área mais profunda que você pode imaginar. Então, há pessoas assim, que nunca vieram aqui na nossa igreja, mas nós, né, como casal, eu e a Elma, a gente vai socorrendo e ajudando. Muitos estão até em outra igreja. Então a gente atinge essas outras pessoas também, que é fruto da nossa igreja. Tá bom, irmãos? Alguns até eu convidei para vir testemunhar, para ela ficar assim meio sem graça, mas
no momento o Senhor pode trazer e testemunhar em nome de Jesus. Então a gente atinge muitas pessoas, há pessoas que você nem vê, mas o Senhor já abençoou, já transformou, tem uma história por trás. A gente não coloca para não expor ninguém, né? A gente sabe, guarda, mas o Senhor tem uma história por trás de cada vida. Muitos que aqui não estão, mas eu até acho que muitos estão até com medo, né? De falar, testemunhar, acho que vai me pegar para testemunhar, eu tô, né? Fora o pessoal que está com gripe, né? O pessoal fica meio com medo, fica meio receoso. Mas a gente sabe que o Senhor nos ouve as nossas orações, age na nossa vida. Eu gostaria de colocar, quando a Helena falou, antes estava procurando prédio. A pessoa pensa que igreja é prédio, né? Não é isso? A igreja é grande, essa igreja é boa, aí vai lá. Prédio. Igreja somos nós, a igreja do Senhor. E nunca, irmãos, vejam quantidade, vejam sempre qualidade. Pode ter quantidade e qualidade, é o que a gente mais quer, que busque. Mas o importante é a gente estar unidos no Senhor, em obediência e em santidade, andando conforme o Senhor deseja. E o Senhor nos atende e vai fazer essas coisas maravilhosas que a gente vem observando e vendo, amém? Quer testemunhar, meu irmão? Meu irmão, meu filho querido, minha filha está viajando, mas você está aí, né? Falar um pouquinho, né, do que Deus fez na minha vida nesses últimos anos e dias. Não preparei nada, até tinha esquecido que eu estava com muita coisa fazendo e tal, mas foi fácil lembrar algumas coisas que o Senhor fez na minha vida e eu vim falar. Primeiramente, né, teve um momento assim que a Sabrina estava lá no São Lucas, e ali já foi um grande milagre, né, porque estava tudo fechando, ela estava lá ainda, e ela não procurava outro lugar. Até falava para ela, nossa, mãe, manda currículo para outro lugar aí, né, tal, porque... E ela já estava já uns meses sem receber, porque não estavam pagando e tudo, e ela não mandava nem nada, mas eu ficava em paz, eu falei, não vou pressionar ela, porque é ruim isso, mas ficava só pensando assim, né, financeiro. Mas fiquei em paz confiando no Senhor, né? Porque o Senhor me trouxe uma paz muito grande nessa questão. E sem ela mandar currículo nem nada, o Senhor preparou já a entrevista já direto. E uma amiga chamou ela foi lá, fez a prova, passou e é onde ela está até hoje. E isso é um testemunho muito grande assim de fé, né? Que quando o Senhor tem alguma coisa, Ele prepara, está no cuidado. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele tem pra gente, né, não vai ser tirado. E isso eu vi um cuidado muito grande de Deus, né, nessa questão, porque foi basicamente, não sei, uma semana, um mês, foi muito perto, assim que tinha finalizado lá no São Lucas e assinado a demissão e que já teve essa outra questão. Bom, da minha parte, né, eu faço mestrado lá no ITA, né, e no começo nem tinha bolsa lá, e aí por fim um dia eu orei e pedi que o Senhor, né, me abençoasse nessa questão financeira e tal, que eu queria que saísse de mim, né, que até orei dessa forma, que eu queria que visse frutos do Senhor na minha vida, né, que não fosse só pela minha esposa ou de outras situações, mas que viesse de mim. E naquela semana mesmo, acho que deu, não sei, não deu mais de 7 dias,
já saiu lá, eu recebi um e-mail falando que tinha aberto uma bolsa e que eu era o próximo da lista, e assim foi. E isso aí foi muito impactante para mim, né? E até esses dias eu estava conversando com uma menina e tal, e ela falou que no semestre inteiro que teve, no que ela participou, foram abertas apenas uma bolsa. Então, não sei nem quantas que teve naquela época, mas o Senhor abriu uma ali para mim, e graças a Deus por isso. Esse ano também aconteceu, né, muita transformação assim na questão de interior, de paz, trazendo alegria, e o Senhor transformando a minha vida bastante. E também, né, na questão assim do meu mestrado, teve uma época assim que estava tudo muito travado, tudo muito devagar, assim, ralando muito e não tendo desenvolvimento assim nas coisas. E então a gente começou a orar, meus pais começaram a orar, e a partir do momento que a gente começou a orar, tudo começou a fluir, sabe? Para ter uma noção, eu estava resolvendo uma questão lá na minha bancada, e que eu já estava há um mês tentando resolver. E por fim eu falei, olha, não tem como, já olhei tudo, não acho qual o problema, não sei mais o que fazer. Daí que eu comecei a orar. Aí eu orei, entreguei nas mãos de Deus, repreendi todo o mal. Aí não lembro se foi no mesmo dia, eu acho que foi no dia seguinte. No final do dia seguinte, quando eu já estava indo embora, desligando tudo, veio assim no coração para testar numa parte onde eu tinha certeza que ali não estava o problema. Aí eu fui ali e testei, e é ali que estava o problema, e foi solucionado, graças a Deus. Então, a partir dali, apareceu várias outras coisas, mas foram tudo sendo resolvidas rapidamente. E eu vi uma evolução absurda, sabe, no meu projeto, no meu trabalho. E sei que tudo isso é fruto de oração, fruto da mão de Deus na minha vida. E eu sou muito grato a Deus, sabe? Tudo isso foi muito transformador na minha vida, nessa questão de ver como é importante a gente orar pelas mínimas coisas, orar pelo nosso serviço, orar pela nossa empresa, orar pelo casamento, por tudo, para que nenhum mau ataque, nenhum mal esteja atrapalhando, né? Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor, né, irmãos? Cada um tem uma experiência, uma vida. Tem outros testemunhos, muita vida a pessoa... Aí, ó. Aí, vai lembrando, né? Amém. Eu lembrei também de uma outra coisa, minha mãe falou para contar. Lembrei também que esse ano, né, teve um dia lá que teve uma variação de energia elétrica, e variou muito assim aquele dia, e depois eu falei, nossa, vou desligar tudo da tomada, porque pode queimar alguma coisa. Aí eu desliguei tudo, né, geladeira, TV e tal, tirei tudo da tomada. E aí passou, sei lá, umas 5 horas que eu tinha saído de casa, e quando voltei, liguei tudo. Aí fui lá, quando eu coloquei a geladeira, nada. Aí eu fiquei, não acredito, queimou a geladeira. E quando já tava muitas horas, né, você liga ali, você já escuta o barulho do compressor, tudo, né, porque tá muito quente, muito tempo desligado, né? Aí esperei ali uns 10 minutos, nada, 20 minutos, nada, 30 minutos, nada. Aí eu rastei a geladeira, não é possível, baixei ali embaixo, colocava a mão gelado, compressor gelado, tudo. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu falei, vou orar esse negócio aí, né?
tenho nada a perder. Aí eu fui lá, coloquei a mão na geladeira, orei, prendi todo mal e tal. Aí olhei assim ali, nada. Aí esperei mais um tempinho, nada. Eu falei, não é possível, mas eu orei com fé, eu acredito. Meu Deus, faz um milagre. É caro esse negócio aí. Aí fiquei ali, aí por fim eu falei, deixa aí, eu vou ali na sala. Vai que o milagre que o Senhor fez é de não ter quebrado, né, com alguma coisa séria. Às vezes alguma coisinha simples eu vou lá e troco. Aí eu tava ali vendo uns videozinhos assim no YouTube, né? Aí eu nem tinha terminado de ver o primeiro vídeo. Eu falei, vou ver como tá ali a geladeira. Aí eu dei pausa, eu cheguei ali na geladeira, quando eu vi, voltou a funcionar. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então esse aí foi um milagre muito grande também. Aí o que minha mãe lembrou, né, foi que eu contei para esse testemunho, mas às vezes nem todos ouviram, né? Teve uma época que eu estava dando aula numa escolinha lá em Pinda e dava aula lá de química. Aí um dia uma menina, ela pegou, pediu para ir no banheiro, eu deixei, tudo bem. Aí ela não estava voltando, aí uma outra amiga falou, posso ir atrás dela para ver o que aconteceu e tal, que ela não voltou? Eu falei, claro, pode ir lá. Aí nisso que ela foi, depois ela voltou desesperada, Rosa, professor, ela não tá bem. Aí nisso eu saí direto, fui atrás dela, né? Aí quando eu saí assim da sala, já vi ela tinha pulado um cercadinho, assim, uma portinha de grade, e depois aquilo era um parapeito, né? Aí ela tava ali na ponta do parapeito, encurvada, balançando assim, ameaçando meio quase cair. E aí eu olhei ali aquela situação assim, né? Tipo, não tive nem muita reação na hora. A única reação que eu tive primeiro foi que um garotinho tentou pular. Eu falei, fica aí, senão vai que a menina se joga mesmo. Aí a única coisa assim que na hora, né, até por instinto que aconteceu foi de eu orar bem baixinho, tá amarrado todo espírito de suicídio. Aí eu falei isso e somente isso. Aí a menina na hora, ela caiu pra trás. Até na hora assim, não tava entendendo nada, né? Tava perdido ainda na hora. Eu só falei isso, ela caiu pra trás, eu fui lá, pulei o negócio, eu fiquei ali com ela ficou convulsionando ali. Aí quando ela voltou, aí ela perguntou pra mim, nossa, aconteceu de novo? Fiz alguma coisa? Aí eu falei, não fez nada, tá tudo bem. Aí ela falou, tipo, como se referindo a uma menina, né, e tal, que era com certeza um demônio que atacava ela, sumia o corpo dela e por isso ela não lembrava de nada e não viu nada. Então, esse é o testemunho que me lembrou. Aí aconteceu e espero que ela esteja bem e amém. Amém, glória a Deus, né? Foi usado aí para impedir um suicídio. Que Deus pode nos usar sempre, né, irmãos? Glória ao Senhor. Alguém deseja falar mais? Nós estamos já chegando no finalzinho. Gostaria de fazer uma oração. Por favor, Nelson. Fique à vontade, aproveite. Aproveite. Vamos ser específicos aí que em nome de Jesus. Tá? Bênção. Amém, irmãos. Deus tremendo, né? Tem feito, faz, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Um Deus fiel. Eu também quero dar um testemunho que aconteceu na minha vida esse ano.
E até no meio do ano eu falava para Deus, puxa Senhor, eu precisava ganhar um pouquinho mais, porque as coisas estão apertando para o meu lado, né? E estava ganhando muito pouco no lugar que eu estava, né? Senhor, precisava ganhar um pouco mais, pelo menos um dobro aí, né? Mas só o Senhor, né? Porque a gente já está numa idade já que às vezes é mais difícil arrumar um emprego, né, na indústria, essas coisas, voltar para a indústria até, porque eu estava num laboratório particular de análises ambientais, e eu orando e Deus tremendo, uma ligação. Era um gerente de uma fábrica me convidando para trabalhar, né? Naquela semana que eu estava orando, e Deus mandou esse gerente, ele ligou, que eu trabalhei com ele há muitos anos atrás, da onde veio ele, né, gente? Será que era uma coincidência, né, que eu recebi uma ligação? E aí ele falou comigo se eu queria, falei que queria, lógico, mas nem sabia quanto que ia ser nada, né? E fui para lá, e não fui ainda porque aí demorou assim um mês, né? Até falei para Fran, olha, ele não me ligou mais, né? Porque ele falou que ia me retornar tudo. E eu fiquei esperando, né? E aí Deus é tremendo, né? Ele fica ali, vendo se a nossa fé está em ação ainda, né? Então, a gente orando e eu esperando, aí passou um mês e meio. E aí, Fran, acho que não ligou mais. Então, vamos continuar com fé, né? Que Deus é fiel. Nesse vamos continuar com fé, Deus é fiel, liga, né, a pessoa do RH dessa empresa, daí me convidando para ir lá para fazer uma entrevista. Daí eu fui lá fazer a entrevista e, resumindo, ela falou, olha, eu quero sim, estou interessado sim, né? E ela falou, então, tá bom, então, olha, vamos fazer entrevista com você, aí vai vir a gerente da qualidade também para fazer entrevista com você. E exatamente, para resumir, eu ia ganhar o dobro do que eu estava ganhando na outra. Se eu soubesse, pedir o triplo. Mas como eu pedi o dobro, eu estou ganhando o dobro. Deus tremendo, viu? Aí esse é um grande testemunho desse ano, foi fantástico. Daí eu e a Fran agradecemos a Deus por tudo, né? O que Ele fez. Mas assim, eu queria ler um texto com vocês, que Deus tocou ali no meu coração, e eu queria ler com vocês o seguinte. É Isaías 64, né? A partir do versículo 4. Fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti. Eu vou começar de novo, que eu me engasguei aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós que esperamos nas suas promessas, que temos certeza que Ele nos atende. Se Ele não atendeu hoje, Ele vai atender. Se Ele não atender, é porque não era para atender, né? Porque é para o nosso bem. É um Deus que pensa nos seus filhos, é um Deus que ama, e Ele atende no momento certo. Nosso trabalho é o quê? Esperar. Porque aqueles que nele esperam, se nós esperamos, Ele vai suprir aquela nossa necessidade
né? Nós precisamos ter fé que isso vai acontecer. Então, louvado seja Deus, nós falamos isso semana passada, e eu queria repetir essa semana. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, e a gente tem visto esses testemunhos na vida dos irmãos, e como o Josimar falou aqui, coisas que não têm preço é o testemunho de vida, né? De vidas transformadas, de milagres acontecendo e acontecendo todos os dias, e nós nos fortalecemos pelos milagres que nós vemos na vida de cada irmão, né? Por isso é a beleza da igreja. A beleza da igreja é nós vermos que Deus é vivo, né? Se Ele não está fazendo na minha hoje, está fazendo na do irmão, e a minha esperança está sendo renovada, porque se Ele faz na vida dele, Ele tenho certeza que Ele vai amanhã fazer na minha, e eu tenho fé, e a minha fé vai sendo renovada a cada dia sendo renovada, e essa é a beleza da igreja, né? E nós pensamos, e outra coisa que eu queria falar para os irmãos, puxa, nós estamos aqui, sobrevivemos esses anos, último ano, a uma pandemia global, né? Eu não tinha passado por uma pandemia global ainda, né? Já passamos por pandemias, né, locais, né, mas nunca por uma pandemia global. Deus nos sustentou, aqueles que não pegaram, louvado seja Deus, aqueles que pegaram e estão aqui, louvado seja Deus, né? Mas Deus tem trabalhado, são grandes coisas Deus tem feito na vida de vocês, na nossa vida, grandes coisas Deus tem feito, que Deus a cada dia nos dê esses olhos para verem grandes coisas que Deus tem feito, porque nós não esquecemos facilmente, nós como seres humanos facilmente esquecemos de grandes coisas que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida do nosso país, no mundo. Então, eu oro a Deus para que Deus nos dê sensibilidade. Nós estamos aqui como igreja para aprendermos a ter, como eu falei semana passada, sensibilidade espiritual, para vermos as coisas espirituais, estão além do que nós estamos vendo fisicamente, além das circunstâncias. Se Deus não deu ainda, por quê? Coisas estão acontecendo nas regiões celestiais que eu preciso perceber. Como cristão, como igreja, nós precisamos perceber o que está acontecendo, não aqui localmente, que eu estou vendo, e visivelmente eu estou vendo coisas que estão acontecendo na vida, e vocês estão testemunhando, e a gente está vendo, né? Isso é visível, mas o que não é visível, né? O que não é visível, e libertações ainda, que nós tivemos e nós nem percebemos, né? O que Deus nos livrou, né? E a bênção que nós fomos na vida de outros irmãos. Cada um de vocês foram bênção para a minha vida, e você, talvez eu tenha sido bênção na vida de vocês também, mas isso nós agradecemos. Deus nos usou, mesmo você que está aí sentado, Deus está usando você, porque você faz parte da igreja, e a sua presença aqui fortalece a igreja, Josimar, fortalece a nossa vida, fortalece a vida do Josimar, tenho certeza. Então, você é um instrumento, nós somos um instrumento, são coisas além das coisas físicas que estão acontecendo. Então, como eu falei semana passada, nós somos embaixadores do amor ágape aqui nessa terra. Então há um amor, né, que nós precisamos usar isso daí, não porque vocês estão dando alguma coisa, mas porque flui, não porque nós queremos alguma coisa de Deus, mas porque flui da nossa vida esse amor, né? Então é tremendo. O que eu queria agradecer esse ano, olha, nós passamos por uma pandemia global, glória a Deus. Está vindo talvez outra por aí. Se Deus livrou de uma, Ele vai nos livrar de novo.
Medo nós não temos, né? Certeza, esperança se renova cada dia na nossa vida. Então se renova mais porque vocês estão dando esse testemunho aí, e esse é o testemunho que eu queria dar, né, que aconteceu comigo esse ano. Deus fez grandes coisas na minha vida, tem feito, tenho visto na vida de vocês, e louvado seja Deus por isso. Bênção pela vida do Josimar na nossa vida, bênção na vida de vocês na nossa vida, e temos muito a agradecer. Amém? Glória a Deus, irmãos. Também lembrando a recuperação que nós fizemos aqui no salão, agradeço os irmãos que ajudaram na porta de vidro ali, tá uma bênção. Olha, o espaço nosso, a gente lembra que tinha o corrimão, olha, arrumamos tudo aqui, tá uma bênção, tá? Gostaria de ressaltar, tá no testemunho da Elaine, falou sobre a Ana Paula, como Deus usou ela ali, né, irmãos? Que lindo, né? Que lindo, né? No momento certo, ela com fé, não, vai dar certo. Deus te abençoe muito, tá, Ana Paula? Tá, o seu coração, ela tem um coração tremendo, amável, uma pessoa também maravilhosa. É um exemplo para nós, viu? No momento certo, ela deu a palavra. Tem a palavra de fé, irmão. Não fica dando bobeira, não. Vai lá e leva a palavra do Senhor. Olha, a pessoa está aí porque alguém levou uma palavra do Senhor. Será que tem alguém do seu lado, no seu serviço, sei lá, numa fila onde é que estava lá, e você não fala nada, você se cala? No seu trabalho? Sabe, irmãos, hoje em dia nós temos que falar, porque o tempo está se acabando, tá bom? O tempo está se acabando. Então, fale do Senhor, ore por alguém durante a semana. Sabe que Deus vai fazer a obra, vai te usar para salvar alguém, tá bom? Nós vamos ter reunião domingo, normal, dia 26, depois vai ter dia 2 também. Irmãos, quem puder não viajar, venha louvar ao Senhor, venha agradecer ao Senhor, tá? E quem não testemunhou, for tocado por Deus e desejar testemunhar, fique livre em nome de Jesus, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito obrigado pelos testemunhos, tá? Que Deus possa honrar muito vocês. E olha, irmãos, vamos andar em santidade. Sabe? Como o Nelson falou, muitos foram por essa pandemia e por outras coisas, tá, irmãos? Por outras coisas aí, acidentes e tudo mais. Dedique a sua vida ao Senhor. Sabe, como eu vi a Helena falando, olha, eu sou uma filha de Deus, uma serva. Olha, isso é lindo, irmão. Sou do Senhor. Irmão, é querer, foge do pecado, irmão. Não seja crente meia boca, não. Sabe o crente meia boca? Aquele com um pé na igreja e um pé no mundo. Na igreja é santo e no mundo é do avesso. Entendeu? Irmão, não queira saber nada com pecado, com erro. Seja bem grandinho, sabe o que é certo e o que é errado. Faça o certo. Agrade a Deus. Quando você vive em santidade, olha, o Senhor, Ele tem orgulho de você. Você que tem um filho, o que te dá orgulho? Seu filho fazendo as coisas certas. Sendo boa referência, amém? Tanto eu tenho orgulho do meu filho como da minha filha. O Senhor sente orgulho quando você anda correto. Ele fala, olha lá meu filho, a minha filha. Então ande em santidade que você agrada a Deus. Mesmo que você desagrade os homens, procure ser fiel ao Senhor, que Ele vai te honrar. Amém? Mesmo que você perca amizades. Que vai perder, irmão. Não tem como agradar a Deus e agradar a todo mundo. Igual a pregação, irmãos. Olha, eu queria que pregasse. É lógico. Mas muitas vezes o Senhor quer uma pregação para você ser chacoalhado e tomar um rumo certo. Amém? Se ficar, Deus te ama, tá bom, aí fica assim. Não. A pregação também tem que ser de impacto.
para que você acorde e ande no caminho do Senhor. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus, tá? Pai,